Nós cantamos Kol Hashem, a voz de Adonai. É uma oração, uma amidá, uma elevação, quando você se reúne em assembleia solene. É uma oração sinagogal, encontra-se ali no Salmo 29 essa oração. Então, toda vez que você se reúne nos horários sacrificiais ou nas grandes celebrações, Kol Hashem, a voz de Adonai, o Salmo 29, ele é entoado. Nas yeshivas, em Israel, as crianças aprendem. A primeira música de aprendizado sinagogal é Kol Hashem, onde elas vão aprender a ouvir a voz de Adonai, onde elas vão ouvir através da Torá, aprender a adestrar os seus ouvidos para ouvir a voz de Adonai. E você lembra, você que está aqui agora, você lembra qual foi o salmo que Leonardo iniciou aqui hoje pela manhã? Salmo 19. Ele diz assim, olha, no verso 4: em toda a extensão da terra estende-se a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. Eu não acordei nada com Leonardo, mas o Eterno me incomodou essa semana falando exatamente assim, a voz de Adonai, Kol Hashem. E a porção traz muito isso, porque a voz de Adonai, ela tem a intenção de penetrar no homem, em mim e você, penetrar no humano, e ali fazer do humano expor tudo que o homem tem diante de Adonai, seja as coisas ruins ou seja as coisas boas. É assim que fala lá, Eclesiastes capítulo 12. Seja bom ou mal, tudo será exposto diante de Adonai. Então a voz do Eterno é com essa intenção, vai penetrar a mim e vai penetrar a você, ou para trazer um juízo, um julgamento, mas também para trazer cura e libertação, assim como é a proposta de Adonai na porção Bo. A porção encontra-se, Leonardo leu pela manhã e anunciou, encontra lá em Êxodo capítulo 10. Começa em Êxodo capítulo 10, vai até o verso 16 do capítulo 13. O verbo que dá o nome a essa porção, Bo, vai, ele é flexível, vai ou vem. Ele tem essa variável interessante para mim observar e você também. É o verbo vir. Nessa porção, ela está associada a dois cumprimentos que nós vamos observar nessa manhã. Cumprimento de uma promessa e também está associada a um cumprimento de um veredicto. O que é um veredicto? Uma sentença judicial. Esse cumprimento da promessa, porque quando eu estava estudando, pode ser estranho você falar que Bo não tem um início, Leonardo. Bo é uma continuidade. Desde que nós começamos a orar e meditar em Shemot, a primeira porção do livro de Êxodo, depois Vaerá, semana passada, e Bo. Então Bo não tem um início, ela vai finalizar um processo, ela tem uma continuidade. E ela tem por associado o cumprimento dessa promessa. Vai comigo, por favor, em Êxodo, Shemot, capítulo 18. Você vai ver aqui que a Parashá Bo já tem uma realidade estabelecida na voz de Adonai. Êxodo, capítulo 3. Nós fizemos essa leitura em Shemot, fizemos essa leitura em Vaerá, e novamente nós retornamos a ela, porque é um princípio já estabelecido por Hashem, e aqui você vai ver que essa Parashá já é uma realidade aqui em Êxodo capítulo 3. É uma voz profética aqui no capítulo 3. Olha o verso 18, por favor. Diz assim: e ouvirão, Êxodo 3, verso 18. Está em cima da voz que nós, a música que nós acabamos de entoar. Diz assim: e ouvirão a tua voz, então ireis, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe direis: o Eterno, o Elohim dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos
ao eterno nosso Elohim. Bo e contempla as 3 últimas intervenções de Adonai ali no Egito. Vem, vai, para que Adonai possa libertar o teu povo e o povo possa ir celebrar Adonai no deserto. Quando a pastora pela manhã falou bem assim, que nós precisamos ir à praça e ali entoar nossos cantos e anunciar que é Tu B'Shevat, é esse princípio de ir, bo, vai, anuncia aquilo que Adonai colocou nos seus lábios. O salmista no Salmo 81, se eu não me engano, ele diz assim: abre bem a tua boca e eu a encherei. Encher com a voz de Adonai. Olha só em outra versão. Eles ouvem a tua voz, diz Adonai. Adonai estava falando para quem? Para Moisés. Olha o que ele diz para Moisés: eles ouvem a tua voz. Tu virás, tu e os anciãos de Israel, até o rei de Misraim. Vós direis: Adonai, o Elohim dos hebreus, sobreveio a nós. Agora, olha a ordem: pois nós iremos num caminho de 3 dias no deserto. Nós sacrificaremos a Adonai, o nosso Elohim. Esse é o cumprimento que é estabelecido em Bo aqui no capítulo 3 do Êxodo, logo depois, quando Moisés já sai ali da sarça ardente. Ele deixa aquela situação que Leonardo explicou para a gente, que foi muito esclarecedor, deixa aquela questão teórica ou racional e passa por uma ação física, prática de Torá. Outra questão é que Bo está associado a um cumprimento de um veredicto. Ele diz assim: pois agora iremos no caminho de 3 dias no deserto. Nós sacrificaremos a Adonai, nosso Elohim, o Elohim dos hebreus. Esse veredicto é uma sentença estabelecida no próprio Egito. Estabelecida ali para Faraó. Por quê? Nós aprendemos isso e a gente precisa repetir. Há leis para Israel e a lei para o Egito. Então aqui também há um cumprimento de uma sentença relativa a quê? A voz e o comando de Adonai. Faraó precisa cumprir esta ordem, deixar o povo ir. Qual é a ordem de Israel? Sair e sacrificar ao deserto. Então existe 2 cumprimentos ali, para o Israel e para o Egito, um cumprimento de uma sentença, de um veredicto. Vai comigo lá em Josué, no capítulo 23, que você vai ver ali, que quando Josué, já ali na finalização das suas obras, ele vai exortar a Israel nesse cumprimento. Josué, vai comigo, por favor, lá no capítulo 23. Josué aqui já está finalizando as obras que Adonai colocou em suas mãos. No capítulo 23, vamos a partir do verso 14. Amém? Ele diz assim: agora vou, hoje, pelo caminho de toda a terra. Ele está falando assim, olha, eu agora vou para o caminho e a finalização de todo o humano. Ele está falando de uma morte física. Interessante que essa voz aqui de Josué vai refletir lá na frente, eu acho que é 1 Reis ou 2 Reis, no capítulo 2, eu acho que é 1 Reis capítulo 2, quando, primeiro, não é isso? Capítulo 2, quando Davi se aproxima de Salomão e diz assim: ser homem. É um cumprimento de uma ordenança, ser homem, cumpre as ordens de Adonai. Espera um pouquinho que eu vou lá para você ver o que ele fala lá. Não precisa não, é 1 Reis, capítulo, para eu dizer o que Davi diz aqui, é exatamente o que Samuel está falando. 1 Reis, capítulo 2, para você observar que a Torá anda em linha
com os profetas. Ele diz assim, olha, sim, ó, isso, os profetas não liam com a Torá, perdão. Aqui no capítulo 2 do 1 Reis, olha aqui que ele fala ali, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou no caminho de toda a terra. É a mesma coisa que Josué fala ali. Só que ele fala assim para Salomão, esforça-te, ser homem. Esse texto nunca vai sair dessa casa nem da nossa memória, porque foi um evento que Adonai programou com esse texto. Ele diz assim lá no verso 24, no verso 14 de 23 de Josué. Volta lá. Ele diz assim, Josué 23, verso 14. Uma exposição pública. É isso que faz... Obrigado por esse termo. Por quê? Porque uma exposição pública é isso que a voz de Adonai faz comigo e com você. Por isso que ele fala assim para Salomão, ser um homem, porque precisa ter coragem para você se expor diante de Adonai. Precisa ter força e coragem. É, ser homem cumprindo o mandamento, não é ser homem na questão de força, não. É cumprimento de mandamento. Esse ser homem aqui está falando com Salomão, mas isso serve para as mulheres também, na questão de cumprimento de mandamento. Ele diz assim, agora eu vou no caminho de toda a terra. Vós bem sabeis que todo o vosso coração e de toda a vossa alma, isso é, de todo o teu ser, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o eterno vosso Elohim. Todos vos sobrevieram, nenhuma delas falhou, ele está falando. Tudo aquilo que é cumprimento de promessa, que saiu da boca de Adonai, se cumpriu, ele está falando. Ele diz assim, olha no verso 15, mas assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o eterno vosso Elohim vos disse, da mesma forma trará o eterno sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de toda boa, de sobre a boa terra que vos deu o eterno vosso Elohim. Ele é bem claro aqui. Adonai vai cumprir todas aquelas boas coisas que ele estabeleceu para nós, mas o veredicto também, por isso que é um cumprimento de uma promessa e um cumprimento de uma sentença. Mas ele disse, sobre todas as coisas más, até vos destruir, de sobre a boa terra que vos deu, que implantou, para que você venha gerar frutos. Ele deu para nós essa casa. Hoje você está confortável nessa casa. Lá fora está fazendo 35 graus. Aqui deve ser um 20, né? Não sei. Então ele te plantou e prometeu coisas boas para você. Ele é cumpridor delas. Mas há uma contraprestação minha e sua de manter-se esse relacionamento. Porque ele fala bem assim, olha, mas sobre todas as más coisas virão sobre você o juízo de Adonai. Se violares a aliança. É o próximo. Então vamos lá, no próximo versículo. Se violares a aliança do Eterno, verso 16, vosso Elohim, ele vos ordenou, e fordes e servires a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Eterno se acenderá contra vós, e logo perecereis na boa terra que ele vos deu. Vai deixar de gerar fruto. O Elohim diz, vem, a vós faz se achegar, aproximar, penetrar no seio dos seus ouvintes. Vou repetir. Quando ele diz, vem, ali no capítulo de Êxodo 10, a voz de Adonai tem por objetivo fazer-se achegar. Ele vai fazer aproximar. Ele vai penetrar, ele vai entrar no seio dos seus ouvintes. O verbo aqui, ele é potencializado. O que é potencializar? É se tornar mais eficaz,
mais incisivo, mais intensificado na sua aplicação. Então você vai ver que a questão ali com Faraó vai se intensificar. São apenas 3 questões que precisam ser finalizadas ali no Egito. São os 3 eventos que vão finalizar o Egito. Então o verbo vai ser potencializado por quem? Pela voz de Adonai, que deve ser obedecida imediatamente, para que você não venha se inclinar a outros deuses. É a voz de Adonai. Por isso que nós cantamos Kol Hashem. É a voz de Adonai que diz, a voz de Adonai que nós reverenciamos a toda a celebração e sacrifício nessa casa. Como eu disse, é uma voz de uma oração sinagogal. Volta lá no capítulo 19 do livro de Salmos. Quero voltar lá para você ver o que Leonardo começou aqui a orar. Eu não sabia que ele ia orar essa palavra. Olha só como a voz de Adonai, ela vai se intensificar para que você venha cumprir. Porque ela vai penetrar em mim e em você de qualquer jeito. Queira você não queira. O capítulo 9, ou o Salmo 19, diz assim, os céus declaram a glória de Adonai. Você vai ver que a voz de Adonai, ela é vista. Você vai falar assim, não, a voz de Adonai se ouve. Não, a voz de Adonai você vê. Por isso que você vai ver a manifestação ali no Sinai, e o povo fala assim, fala você, Moisés. Porque o povo viu a voz de Adonai. Olha o que o salmista diz. Os céus declaram a glória de Elohim. O firmamento proclama as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. As vozes de Adonai. Ele diz assim, nos céus pôs uma tenda, em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo, verso 4. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é com o noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a extremidade deles. Nada se furta o seu calor. A Torá do Eterno, ela é perfeita e refrigera a alma. A voz de Adonai, a Torá de Adonai, ela é perfeita para penetrar em mim e em você. É Paulo que diz que ela é como uma espada de 2 gumes, ela vai penetrar, cortando a mim e a você, para curar a mim e a você. Ele diz assim, a Torá do Eterno, ela é perfeita, diz o salmista. O testemunho de Adonai é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. O temor do Eterno é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Eterno são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Aqui chega a nós. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Expõe, através da sua voz, que é a Torá, o que há em mim, o meu pecado. Expõe em mim o que há o meu pecado, para que eu possa conhecer e fazer conforme a Torá me ensina. Ele diz assim, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. É o pecado que você acha que não tem, está lá guardado onde? No teu coração. Que a voz de Adonai vai penetrar e vai observar aquele pecado que está lá escondido. Pecado lá, vai lá em Levítico para você ver. Há sacrifícios para pecado que você não conhece, nem eu conheço. Por isso que é a voz de Adonai em todas as orações sacrificiais. Salmo 29. Para que ele venha penetrar em mim e você com a sua voz e expor para mim aquilo que eu não conheço, os próprios erros que eu não conheço.
Em Levítico capítulo 5, tem aqui a legislação, para quem não sabe e eu não sei, aqui no capítulo 5, para mim e para você, para que venha trazer a minha memória a sua também, que há pecados que eu preciso conhecer. A voz do Eterno ouve sobre as águas, o Elohim troveja sobre a glória. Aqui, ó, capítulo 5, verso 1. Quando alguém pecar, porque intimado a depor em juízo, quando alguém pecar, porque intimado a depor em juízo, não denunciar o que viu ou que soube, levará a sua iniquidade. O homem aqui vai agir contra a sua própria consciência. Você sabe por que aqui vai expor o homem, ou vai agir contra a própria consciência? Porque o homem preserva, o que mais o homem preserva é a sua mente, é o que ele pensa, é o que ele aprendeu, é a sua inteligência cravada dentro do seu cérebro. Ele quer manter a sua integridade. Hã? Ele quer manter a sua Ele quer manter a sua posição de um homem inteligente, de postura humana. Adonai vai desfazer isso tudo ali no Egito com Faraó. Vai desfazer isso tudo, para que Faraó possa deixar ir o teu povo a celebrar no deserto. Ele diz assim, ele vai celebrar Pessa, irmãos. Para celebrar Pessa. Ele diz aqui, olha, no verso, vai no verso 3. Ou quando alguém, sem perceber, tocar qualquer imundícia humana, qualquer coisa que o faça imundo diante de Adonai. Qualquer coisa que faça imundo, quando ele souber depois, será culpado. Será culpado. Mesmo que você não sabe, está sobre você e sobre mim a culpa. Verso 5 diz, sendo alguém culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou. Aí você vai com a sua voz, diante de Adonai, diante de Adonai e vai confessar. E aqui, a partir do verso 7 ali, você vai ver que, a partir do verso 6, vai existir um sistema aqui, ó, que você precisa obedecer, que é o sistema sacrificial, que é comparecer diante de Adonai com as suas ofertas. E aqui não tem argumento para você, porque a oferta aqui, se você falar assim, eu não tenho como fazer, ele vai te dar os recursos, até para quem não tem condição de fazer. Eu vou ler o versículo 7, ele diz assim, mas se os seus recursos não forem suficientes para gado miúdo, então trará o Eterno em expiação de culpa que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos, como uma oferta pelo pecado e como um holocausto diante de Adonai. Então, você não tem argumento diante da voz de Adonai. Não tem, pastor. Eu não tenho tempo, eu não consigo. Ele diz assim, olha, a pomba e o rolo, e a rola aqui, são os animais em oferta de sacrifício mais simples que tem para oferecer. Por quê? Porque vai contra a sua inteligência, a sua consciência que você preserva, e eu também. Aqui, ó, é que isso aqui que diz o salmista lá no Salmo 19. É contra esse pecado aqui, ele fala assim, expurga-me tudo os que me são ocultos, a voz de Adonai. É uma voz poderosa, diz o salmista no Salmo 29. Tão poderosa que você não só ouve, mas você vê a voz de Adonai. Assim como o Egito viu a escuridão, chegou a palpar, diz Maimônides, Leonardo. Maimônides fala assim, que a praga da escuridão era tão pesada ali no Egito, que como se fosse uma tempestade de areia que você palpava a escuridão. Você vê a voz de Adonai. Volta lá no Salmo. Léo, é interessante isso, só um minutinho. Fica à vontade, pastor. É que quando nós não ouvimos a voz de Adonai, e nós insistimos em manter os nossos chamados direitos, que nós temos nossos direitos.
e nós não confessamos ou não buscamos a palavra do Eterno e a orientação divina, como fazê-lo, o Eterno próprio, providencia a forma de expor, mesmo que seja às vezes com a nossa morte. É que eu fico vendo na televisão, às vezes as pessoas morrem com crimes bárbaros e ali é exposto, em ambas as partes, o que fizeram e o que levou aquilo. A pessoa é exposta. Isso. É exposta publicamente, isso, porque perdeu a oportunidade. Na hora de um convite desse, vai diante de Adonai, confessa o seu pecado, abre seu coração e você resiste. Não, eu não vou fazê-lo, eu não vou fazê-lo. Cuidado, porque você pode morrer, ter necessidade da polícia investigar, que vem tudo à luz. Vem tudo à luz. Vem tudo à luz, publicamente, para que todos saibam como você se comportava, como você vivia. Porque quando a palavra diz, tudo virá à luz, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más, virão todas à luz. A forma que Adonai usa é só dele. Ele é o jeitão dele. A voz dele. A voz dele que é poderosa para fazer isso e o homem não ter respostas para ele. Isso é tão sério e verdadeiro que você encontra Moisés diante de Adonai e fala bem assim. Moisés fala para Adonai assim: Eterno, mata-me, para que eu não veja a minha ruína. Moisés fala isso. Porque ele sabe, se ele não conseguir cumprir aquilo que foi estabelecido para ele, que é levar o povo a retornar para casa, ele sabe que virá sobre ele uma grande ruína. E ele fala, Léo, ali em Números capítulo 11, ali ele fala assim: Eterno, mata-me, para que eu não venha ver a minha ruína. Ele pede a morte, não é um suicídio ali. Ele pede que Adonai o recolha, para que ele não veja a ruína, se ele não cumprir aquilo que ouviu de Adonai. Isso é muito sério para mim e para você. É aquilo que Yeshua fala bem assim: é preferível que você amarre uma mão no pescoço e se atire num rio, no lago, sei lá, da ponte, né? Que Yeshua ensina ali. Porque você não se esforçou o mínimo para cumprir aquilo que Adonai mandou para mim e para você. Virá sobre você uma ruína. Por isso que é a preservação da vida. Você vai morrer, mas vai vir tudo à luz. Tudo à luz. Fala, meu querido. O Leomar, isso que a pastora colocou em cima do pecado e da expiação do pecado que você está falando, ela precisa ser vista como uma questão jurídica por nós. Porque a questão jurídica, pastor, ela pode ser favorável ou desfavorável. A senhora abordou o aspecto desfavorável. O sujeito morre com aquilo não resolvido. Mesmo depois de morto, a jurisdição se aplica e a exposição aparece. Ele morreu inocente ou ele morreu culpado, né? Aquela história. Mas nós precisamos entender que, pelo menos a maioria das pessoas aqui deve estar usando a Bíblia João Ferreira de Almeida como a minha, e o título está escrito assim: sacrifícios pelos pecados ocultos e ocultados. Está faltando um pedaço. Porque ele é oculto pela minha ignorância a respeito ao pecado, é uma parte da legislação. Mas a outra é quando eu tenho ciência e eu oculto, igual a ocultação de cadáver. Você sabe que não pode, você pega o corpo e enterra para ninguém achar. É assim que nós fazemos conscientemente com o nosso pecado. Aqui o texto, se você olhar bem, os 2 primeiros versos falam do indivíduo que, intimado a depor, ou seja, conscientemente ele tinha que dizer a verdade, ele nega a verdade, ou se isenta de testemunhar. Então isso não é oculto. Você ocultou, é diferente. Então tem 2 aspectos, mas no final eles confluem para a mesma coisa, para a exposição. Porque se você olhar a legislação de ajuste desse pecado, seja o pecado oculto ou o pecado ocultado por nós, eles terminam na justificação dele. Se eu ocultei de você uma verdade, o texto diz aqui que eu tenho que vir e te restituir, porque a verdade é sagrada.
A continuidade do texto vai dizer, você vai e restitui a quem você ocultou. Então, por exemplo, o Leomar é chamado no tribunal... É o verso 16 do capítulo 5. Isso, verso 16. O Leomar é chamado no tribunal para testemunhar. O Leonardo adulterou ou não adulterou? Aí o Leomar oculta a verdade. Ou não sei informar o que aconteceu. A Torá diz que depois você tem que vir a público e me restituir disso daí. Ponto. Agora, quando eu oculto a mim mesmo, que é isso que a pastora Sandra falou, e quando eu sei que eu sou mentiroso, mas eu dentro de mim oculto a mentira, é Adonai que te restitui se você se arrepender. Então ele é um pecado que incentiva o homem a ouvir a voz de Adonai, porque o arrependimento vai te levar aos benefícios de Adonai. Se não, te leva à ruína, que é o que você acabou de colocar. Então é muito importante que as pessoas entendam que ela é jurídica, porque ela envolve testemunhas. Quando é com uma terceira pessoa, Leomar, a testemunha ela é física. Você é minha testemunha, o outro é minha testemunha. Mas quando eu peco contra mim mesmo, pastor, em oculto, sou eu e Adonai. Então eu preciso confessar o pecado para que eu não seja uma testemunha omissa, porque eu estou vendo o meu próprio pecado. E Adonai é o restituidor da situação. Então aí é um ponto sério, que quando o Egito é levado, nós tocamos nesse ponto brevemente semana passada. Não é porque Faraó não leu os manuscritos do Egito falando Faraó de José. É porque o coração dele estava fechado para Adonai. Isso aí. Então esse é o ponto que leva um homem à ruína. E aí a paraxá próxima aí, Bechalar, que é sábado que vem, é a ruína de Faraó e do Egito. Olha o estado do Egito. Hoje, né? 3.500 anos depois de Moisés. Continua falido. O Egito nunca se reergueu. É uma falência decretada por milênios, já que se passa. É disso que se trata. É o homem perpetuamente arruinado diante de Adonai, sem redenção, sem conhecer a ressurreição dos mortos. Isso. Esse é o pesadelo que a gente pode enfrentar quando a gente lida com essas coisas de maneira superficial, como a pastora falou aqui. Verdade. E isso é interessante, que o homem, se ele não se colocar em posição a favor de Adonai. Por que eu estou falando isso? Porque você, por incrível que pareça, tem gente que fala sobre a injustiça de Adonai sobre o rei do Egito. Para você ter ideia do nível do pensamento e da consciência que o homem traz sobre essas questões. Porque a voz aqui, quando ele fala para Moisés, eles ouvem a tua voz, é porque a voz de Moisés, os comentaristas falam que a voz de Adonai e a voz de Moisés são intercambiais. O que é isso? Tanto faz a voz de Moisés como de Adonai, precisam ser cumpridas, porque Moisés é fiel à voz de Adonai. Então Moisés só, mas também os profetas e Yeshua, eles têm essa comparação de que se você ouvir a voz dele, você cumpre. Tem uma questão de tradição no Shemar Israel, que diz que quando você canta o Shemar Israel, tem um momento que você fala o primeiro verso em voz alta, e outro verso você fala em voz baixa. A tradição ensina que a voz que você eleva é a voz de Adonai, foi Adonai que falou. Quando você abaixa a voz, é o texto, quem disse foi Moisés. Mas se eles são intercambiais, não importa se eu vou cantar o primeiro verso alto ou o primeiro verso baixo. Eu canto todo alto, porque é a voz de Adonai que está sendo cumprida, sendo estabelecida. E só para esclarecer essa questão da voz. Olha, vai lá no Êxodo capítulo 20 para você ver. Vamos sair do capítulo 3, vamos ao capítulo 20 de Êxodo. Aqui, ó. Para você ver essa questão da voz do Eterno e a voz de Moisés, tem uma paridade de cumprimento. No capítulo 20 do Êxodo, diz assim no verso 19: E disse a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Elohim conosco, para que não morramos. Nós estamos chegando àquela questão que a pastora falou ali. Olha o medo ali da morte, porque a morte vai expor tudo.
Aí ele diz assim, volta um pouquinho a sua Bíblia, lá no capítulo 19, para você ver como a voz de Adonai é potencializada. Ele diz aqui no capítulo 19, também no verso 19, diz assim: o clangor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Elohim falava, e o Elohim lhe respondia por uma voz. Diz assim: e a voz do shofar, ela vai se fazer mais forte. Quando eu li esse versículo, imediatamente lembrei do Léo, porque quando aos domingos nós estamos ali na detenção, e se eu não esquecer o shofar, né? Isso é uma questão séria. Ele diz assim, Leonardo ensina, cada vez que ele vai lá, ele ensina, porque são ouvintes diferentes a cada semana. Ele ensina bem assim, olha, quando nós vamos tocar o shofar, porque agora nós vamos tornar esse ambiente sagrado, dentro de uma penitenciária. Ali o shofar vai fazer separação de um evento comum para um evento santo, santificado pela voz de Adonai. O shofar, pastora, é a voz de Adonai. Ele anuncia, ele chama a atenção. Adonai vai falar. Por isso que é a voz do shofar. Por isso que no original, o Êxodo 19:19 diz assim: e é a voz do shofar que vai e se faz mais forte. Moshe fala e o Elohim lhe responde na voz. A voz de Moisés é a voz de Adonai. Ele diz assim, olha, Moshe fala e Elohim lhe responde na voz. Por isso que você não precisa se preocupar em cantar o chamado num tom e no outro tom, porque ambas são a voz de Hashem. O humano, nessa forma aqui, de se tornar a voz de Adonai mais forte, o humano não suporta. Por isso que ele fala você, Moisés, para que não morramos. Ele diz, o verso 20, volta no capítulo 20 para você ver. É só virar a página aí. Ele diz assim no verso 18: quando o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da buzina, e o monte fumegante, temeu de medo, retirou-se, pôs-se longe e disse: fala tu conosco, Moisés, e ouviremos. Mas não fale Elohim conosco, para que não morramos. Olha, diz em outra versão: todo o povo vê as vozes. É aqui que o povo vê a voz de Adonai. É aqui que você vai compreender Salmo 29. Toda aquela manifestação, aquela teofania ali no monte, é a voz de Adonai. Seja o fogo, seja o calor, seja o vento, seja tudo que se manifesta ali, é a voz de Adonai, diz o texto. Todo o povo vê as vozes, as tochas, a voz do shofar, a montanha fumegante, o povo vê. Ele se move e se mantém à distância. É a teofania, é a voz de Adonai que se apresenta diante do povo. Eles dizem a Moshe: fala tu conosco e ouviremos. Que Elohim não fale conosco, para que não morramos. Os sentidos humanos serão expostos. O medo é esse. O medo é a morte sem conhecer a Torá. O medo é a morte sem perecer os pecados que há em mim e que há em você. Olha o verso 20. Diz assim, olha: respondeu Moisés ao povo: não temais, Elohim veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. É a voz de Adonai falando, é a voz de Moisés. Ele diz assim, Moshe diz ao povo: não estremeçai. Sim, é para vós pôr à prova que Elohim veio, e para que seu estremecimento, que essa voz que se vê, esteja em vossas faces diante de mim e de você, a fim de que não cometais nenhuma falta, nenhum erro, nenhum pecado, e que venha a ser consumido a minha e a sua carência. Hebreus capítulo 4, verso 12, lá,
que Paulo fala, porque a palavra de Adonai ela é cortante, ela é penetrante, ela é como uma espada de dois gumes. A voz que penetra e expõe o interior do humano. Vamos lá em Yeshua, no capítulo 3. É a voz que penetra e vai expor o humano. Vamos lá em Yeshua, mas eu não falei o texto. João, toda vez que eu falo Yeshua, eu estou indo lá para Britada, Léo. Eu falo, vamos lá em Yeshua. Vamos lá no nosso Rabi, em João capítulo 3. Eu sempre falo isso, Léo, você já percebeu? Eu sempre falo, vamos lá em Yeshua. Vamos ouvir a voz de Yeshua. Ele se faz presente aqui, desde o princípio. João capítulo 3, olha o verso 19, por favor. Diz assim o Messias: a condenação é esta, diz ele. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras dele eram más. Então eu vou ocultar. A minha obra é má, eu vou ocultar. Não é isso, Léo? Vou ocultar para mim e vou ocultar para aqueles que estão perto de mim. Por quê? Porque a minha obra é má. Se você e eu estamos ocultando, é porque é coisa má, é coisa ruim. Adonai vai expor isso aí para mim e para você. Ele diz assim, olha: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Que luz? Aquela luz fumegante em cima do monte que o povo vê a voz de Adonai. É a mesma luz, é a luz do Messias. Ele diz assim, olha: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Esse reprovamento aqui não é, essa reprovação aqui não é reprovação de Adonai, porque Adonai vê. Essa reprovação aqui, que você teme e eu temo também, é que não seja reprovado pelos homens. Então a preocupação está nos homens. Aqui, ó, Yeshua é claro aqui, ó. Mas quem vive de acordo com a verdade, com a Torá, vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Adonai, que as suas obras estão de acordo com a Torá. Ele diz assim, é um veredicto, essa palavra do Messias. Ele fala bem assim: eis o julgamento, eis a sentença. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas do que a luz. Sim, suas obras eram criminosas. Aí você vai entender, começa a entender que Adonai vai botar o Egito em trevas, por causa disso aqui, ó, porque as suas obras eram criminosas. As obras do Egito, a principal obra deles era a prática da injustiça, é um crime. O 20 diz, sim, todo faltoso de mal, o faltoso de mal são conhecidos pelos rabis como servos da morte. Odeia a luz, ele não vem para a luz com medo de conhecer Torá, que a Torá vai expor a mim e a você. Ele diz assim, vai reprová-lo. Não vem para a luz com medo de que suas obras sejam reprovadas, mas o artesão da verdade, é o artesão da vida, vem para a luz para que seja manifesto que as suas obras sejam feitas em Elohim. A expressão ver as vozes, essa manifestação ali no Sinai, onde toda aquela movimentação vê a voz de Adonai, é despertar nos ouvintes de Adonai todos os sentidos, meu e seu, serão aguçados pela voz de Adonai. É enxergar o que não é perceptível à visão minha e sua, sem a voz Elohim e sem a voz do Espírito. Paulo, lá em 2 Coríntios, vai dar tempo, ele fala bem assim, que isso aí
é como se fosse embotar os sentidos, anular os sentidos meu e seu, para que a vontade de Adonai prevaleça. Isso é uma das teorias que os rabis muito estudam, Léo, sobre a questão do coração endurecido de Faraó. O coração embrutecido de Faraó. Os rabis, pastor, encontra vários discursos sobre isso. Porque Adonai, porque Faraó, eu prefiro ficar com a Torá. De uma maneira bem simples, a Torá vai explicar para mim, Leonardo acabou de falar aqui, para mim e para você, que Faraó recusa a conhecer e a reconhecer a voz de Adonai. Ele recusa. A primeira resposta vem dele no capítulo 5 do Êxodo. Quem é Adonai? Quem é Adonai? Aí Leonardo citou aquele Faraó lá no tempo de José, quando a família chega ali no capítulo 47, se eu não me engano, de Gênesis, ele simplesmente recebe a família, os filhos de Adonai. Ele não questiona quem é Adonai. Ele recebe, ele deixa entrar no Egito. Por que ele deixa entrar? Para que se cumpra a palavra de Adonai. Agora esse Egito aqui, esse faraó aqui, esse líder aqui, ele tem, qual é a função dele? Deixar ir. O outro cumpriu. Esse é resistente. Esse tem um coração duro. Esse é um coração embotado. Vai lá em 2 Coríntios para você ver. 2 Coríntios capítulo 2, por favor. Brit Hadashah. 2 Coríntios, Paulo ensinando. Eu queria até em Atos, quando ali também tem um ensinamento ali, quando Paulo chega a Roma, Leonardo, ali em Atos, ele vai falar desse coração embrutecido. No capítulo 2 do livro de Coríntios, no verso 14, diz assim: mas, graças a Elohim, que sempre nos faz triunfar no Messias, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, a verdade, está vendo? Conhecereis a verdade. Verso 15: pois para Elohim somos o bom cheiro do Messias, tanto nós que se salvam, como os que se perdem, como nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro da morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Mas para que essas coisas, quem é idôneo? Mas para essas coisas, quem é idôneo? Não, nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Elohim. Antes, falamos do Messias com sinceridade, como Elohim na presença de Elohim. Ele está ensinando aqui que você e eu precisamos falar o quê? A verdade. 2 Coríntios, capítulo 2. Vai em Romanos também. Vai lá ver. Você vê em capítulo 7. Já que nós estamos aqui pertinho. Porque meu tempo está se esgotando. Se exaurindo. Mas nós temos a tarde ainda. Vamos lá, capítulo 7. Olha o verso 7. Que diremos, pois? Vocês já chegaram lá? Amém? 7:7. Que diremos, pois? É a Torá pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da Torá. Pois eu não conheceria a concupiscência se a Torá não dissesse, não cobiçarás. A Torá vai expor isso aqui que ele está falando. Paulo está falando assim, que eu não ia conhecer o meu pecado, seja ele oculto, se eu não ou não, se não for pela Torá, que vai expor a mim e a você. A mim e a você. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz assim que a voz de Elohim, ele diz assim, ele vê Adonai, ele vê a voz. Esse texto é lindo aqui do profeta Isaías, no capítulo 6. Vai lá para você ver. O profeta diz que vê a voz de Elohim, e quando ele vê, ele diz assim, eu vou perecer. Você sabe por que o profeta fala que vai perecer? Porque é exposto nele algo que não é permitido. Ele fala bem assim, eu vou perecer
por causa da impureza dos meus lábios. O profeta imediatamente se identifica, bom seria. Quando nós estivermos de frente de Adonai, fala assim, agora não tem mais jeito. Agora eu estou exposto. Vai vir sobre mim um veredicto. Isaías que eu falei, né? 6. Isaías 6. Olha ali, depois que Adonai toca nos lábios dele no verso 8. Ele diz assim: depois disto, ouvi a voz do Eterno que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Reinene. Ele fez igual a Moisés: envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo. Olha a função do profeta. Olha a função do profeta. Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, feche-lhes os olhos, não venham ele ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração. Anula os sentidos do povo, ele está falando. Anula a mente, anula o coração, anula o ouvido, anula o ser. Ele está falando, essa é a função do profeta. Anular aquilo que eu mesmo criei com a minha mente. Ele fala assim, porque você não venha ver com seus ouvidos e nem a ver com seus olhos. Mas o texto diz assim: e a retornar-se, seja sarado. Você vai ter que se despir de tudo aquilo que não provém de Adonai, para que você possa retornar e ser curado. Porque às vezes eu acho que a cura não é para mim. Mas Adonai diz aqui pela voz do profeta que eu preciso ser anulado, eu, homem, Leonardo, preciso ser anulado para que eu possa retornar para Adonai. E aqui ele fala assim, e seja sarado, seja curado. O profeta, no seu temor, diz assim: que função é essa? Aqui, ele fala assim: até quando, Eterno? É como se eu te desse uma função e você tinha um prazo para cumprir. Mas ele fala assim: até quando? Porque ele sabe, ele era homem, o profeta. Ele sabia, ele diz assim: até quando, Eterno? E respondeu: até que se assone as cidades e fique sem habitantes. Olha o que vai acontecer no Egito. E nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Eterno afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho e como o terebinto, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será o seu toco. Está vendo o Egito aqui? Adonai bota o coração de Faraó para que ele possa se arrepender e retornar para Adonai. Mas Faraó, já no capítulo 5, despreza a Adonai, então ele vai cair em completa ruína diante de Hashem. Os 3 golpes finais vai para a destruição do Egito. Essa é uma responsabilidade do rei, do líder do Egito. Não cumpriu o seu dever. Deixa aí o povo para que ele celebre uma festa no deserto. Nós precisamos voltar à tarde para ver o povo saindo a celebrar essa festa. Que o Eterno tenha misericórdia de nós e possa nos ajudar nesse Shabat, no próximo Shabat, durante a semana, nas celebrações de Tu B'Shavat, que a prefeitura possa ser participante. Ela foi convidada a ser participante. Mas se ela não for, a comunidade irá. Que o Eterno possa ter misericórdia para nós ser cumpridores da voz que vem de Adonai. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, muito obrigado. Seja o Senhor conosco nesse dia de Shabat. Tanto os que estão aqui neste momento, quanto aqueles que estão em suas casas, ó Pai,
que Adonai possa penetrar nos lares e possa fazer ali uma habitação, uma moradia, conforme nós estamos aqui na tua casa. E assim nós nos apresentarmos diante de ti, ao ouvir a tua voz, como um só corpo, um só homem, diante da tua presença, em nome de Yeshua, Messias. Amém.